Olá, pessoal! Vamos estudar um pouquinho de ângulos. O ângulo, a gente vai medir com esse instrumento aqui, tá? Transferidor. Mas da onde que vem essa medida? Vem de antigas civilizações, ok? Antigas civilizações já começaram a medir ângulos. Então, o que que é feito? Pega-se um círculo, divide em 360 partes. E cada parte é chamado de... cada parte corresponde a um grau, tá? Aí, por exemplo, eu quero medir essa abertura aqui, ó, que é o ângulo. Tá? Isso aqui é pra gente marcar o ângulo, mas é toda essa abertura aqui que eu tô medindo. Então, eu tenho o lado BA, o lado BC, tenho o vértice B. E eu quero medir esse ângulo. Medida do ângulo ABC. Então, para usar o transferidor, eu preciso saber duas coisas. Aqui, ó, onde passa o zero, onde tá passando aqui o zero, é chamada de linha de fé. E aqui no meio tem o centro, tem uma marquinha no transferidor. Esse centro eu tenho que colocar em cima do vértice. Vou colocar em cima do B. E essa linha de fé, né, onde passa o ângulo 0 graus, eu vou colocar sobre o lado BC. Então, ó. O vértice B tá com o centro bem em cima dele. E o zero aqui, ó, na linha de fé, está passando pelo lado BC. Então, aqui tá o zero. 0 grau, 10, 20, 30, 40, 50, 60, que aí é onde está o outro lado do ângulo. Então, daqui até aqui, ó, eu tenho 60 graus. A medida do ângulo ABC, 60 graus, tá? Esse é um ângulo agudo. Observe que ele é menor do que 90. Aqui eu tenho, já dá para observar que ele é maior do que um ângulo de 90 graus. Então, eu quero medir agora D, E, F. Pegando o meu transferidor, aqui onde está o centro, eu vou colocar no E, e onde está a linha de fé, que passa o zero, sobre o lado EF. Ok, ó. O E tá certinho no centro, e o zero está passando, ó, a linha de fé está passando pelo lado EF. Então, eu vou começar a contar aqui do zero. Observa que eu tenho zero e tenho 180. Eu vou começar pelo zero, né? E vou até chegar no... Ai, gente, tá tremendo aqui, peraí, só um segundo. Até chegar aqui. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Então, aqui é o 120. A medida de DEF, 120 graus. Ok? Vamos classificar os ângulos, né? Vamos ver os nomes deles. Quando eu tenho 0 graus fechadinho, ele é chamado de nulo. Aí, se eu abrir um pouquinho esse ângulo, se esse ângulo estiver entre 0 graus e 90 graus, ou seja, maior do que 0 e menor do que 90, é chamado de ângulo agudo. Se esse ângulo tiver exatamente 90 graus, é o ângulo reto. Observa aqui, ó, o ângulo reto ele é marcado por um quadradinho. Se for maior do que 90 graus, ele é chamado de obtuso. Então, se o ângulo estiver entre 90 graus e seja menor do que 180 graus, tá? Entre 90 e 180 graus, ele é obtuso. Se ele for exatamente 180 graus, ele é o ângulo raso. Agora, se ele for maior do que 180 e menor do que 360, então, se ele estiver entre 180 e 360 graus, côncavo.
Se ele der a volta completa, se ele fizer 360 graus, tá? Um giro completo, volta completa, ok? Vamos analisar um relógio. Quando o relógio, 1 hora, né? Quando o ponteiro pequeno, 1 hora. O grande dá a volta completa. Ele dá 360 graus. Oh, perdão. 300, volta completa 360 graus. 1 hora, 60 minutos, certinho, né? Aí é o seguinte, a circunferência, né, o círculo, é dividido em 360 graus. Só que o relógio é dividido em 12 partes. Então, cada parte dessa, vamos analisar aqui, ó, 360 dividido em 12 partes, 36, 3 vezes 12, 36, resto 0, baixo 0, tá. Cada parte dessa equivale a 30 graus. Então, vamos pensar assim, vamos supor que seja 3 horas. Então, o grande está aqui apontando para o 12 e o pequeno está apontando para o 3, tá? Então, se cada parte é 30 graus, então, aqui, essa parte aqui, 30 graus, depois ele tem aqui mais 30 graus, e aqui, 30 graus. Então, todo esse ângulo aqui, 30 vezes 3, 90 graus, tá? Então, os dois ponteiros, na verdade, eles formam dois ângulos. Forma aqui um ângulo de 90 graus e forma esse outro ângulo aqui, que seria os 360 menos 90 graus. Ok? Então, esse ângulo aqui é de 270 graus, tá? Ok? Até a próxima, pessoal.